Em um lugar totalmente tomado pela poluição e pelos restos enferrujados de máquinas, um cientista caminhava pelo lixão de sucatas, procurando algo que tenha valor. Até que ele se depara com uma coisa que o deixa animado. Então corre para ver mais de perto e encontra um busto de um robô. Mas não era uma simples máquina, era praticamente uma humana, uma jovem mulher. Nesse momento, a cena corta para a casa do cientista, que era revelado o seu nome, Dr. Daisuke Ido, um especialista em ciborgues e androides. Já no interior da casa, seu amigo Gonzo o questionava por que teria pego aquele lixo. Ido logo dizia não achava de lixo. Ela é um ser humano, e pelas peças eu chuto que o corpo seja uns 200 ou 300 anos atrás. Inúmeras coincidências ocorrem para manter o cérebro dela em estado de animação suspensa. Mesmo depois da explicação, Gonzo ainda o achava um doido. De repente, ela acorda, e sem pensar duas vezes, Ido se apresenta e pergunta qual era o nome dela. Ela, por sua vez, demora a retomar a consciência enquanto Gonzo avisava que ela estava sem memória. Porém, o doutor achava que esse problema de memória era só questão de tempo, e logo dizia: preciso arrumar um corpo para ela, mas antes, já sei. A partir de hoje seu nome será Alita. E seu amigo questionava: não era o nome daquele gato de estimação que morreu no mês passado? Ido já explicava que era algo provisório, até ela se lembrar da sua verdadeira identidade. No dia seguinte, o cientista e a robô são mostrados distantes das cidades que eram apresentadas pelo doutor, a cidade Sucata e a cidade aérea Zalem, as quais materializavam a desigualdade vivida naquela região. E logo depois, andando e vasculhando entre as sucatas, Ido se interessava em saber mais sobre Alita, porém ela não conseguia nem se lembrar do próprio nome. O doutor se conformava com isso e dizia brincando que o nome dela continuaria sendo Alita por mais um tempinho. E mudando de assunto, ele revelava que as reais intenções de estarem ali era porque queria arrumar um corpo para ela, mas nada lhe prestava. Ido, irritado com isso, lamentava: me desculpe por não conseguir acomodá-la melhor. Ainda vou dar um corpo maravilhoso para você. E a imagem cortava para a noite nos subúrbios da cidade Sucata, onde inúmeras pessoas e ciborgues festejavam e bebiam em clubes, e as fumaças das fábricas eram também destacadas. E no fundo, uma mulher ciborgue estava fumando seu cigarro. E ao se aproximar, era possível ver detalhes de flores em seus braços, que eram percebidos enquanto fumava, mas se incomodava com alguém a observando. Depois de dar mais um trago em seu cigarro, a cabeça dela simplesmente é destruída, sem nenhuma reação ou defesa, e a mulher ciborgue é brutalmente assassinada. Logo já era manhã na casa de Ido, e Alita, já com cabelos e não mais careca, estava encantada pelos seus novos braços, que eram idênticos aos da mulher morta na noite passada. Mas como não sabia, ela agradecia e exclamava sua felicidade pelo presente do doutor. Mas ele apenas explicava que ele encontrou os braços em um desmanche e comentava que agora só faltava as pernas. A cena já muda para a noite, onde é mostrado o Dr. Daisuke Ido saindo escondido de sua casa enquanto prometia para si mesmo: você ficará muito mais bonita, Alita. E ela, por sua vez, percebe a saída do doutor, mas volta a dormir. E ele, com uma maleta em mãos, sai caminhando rapidamente pelas ruas da cidade Sucata e adentrando na escuridão, enquanto o mistério do assassino que atacava as vítimas à noite continua. No outro dia, Alita já aparecia saltitante e feliz pela rua da cidade com suas novas pernas e cumprimentava Gonzo, que ficou tão chocado por como ela está agora que foi até difícil reconhecê-la. E ela comentava: é tão bom poder andar livremente. Porém, apesar dessa felicidade, Gonzo alertava: não saia de casa à noite, hein? Tem um assassino maluco por aí, que só mata mulheres. E Alita ficava assustada enquanto ouvia aquelas palavras. Já em casa, Daisuke Ido a perguntava o que ela tinha achado de suas novas pernas. Alita, feliz, falava que as pernas ficaram ótimas, mas se assustava ao ver o doutor machucado e o questionava por que estava assim. Ido olhava seu machucado e disfarçava dizendo que havia se ferido há pouco tempo ali mesmo. No entanto, Alita pensava: ele voltou ferido depois de ter saído ontem à noite.
Depois ela continuava o questionando se estava tudo bem, e ao mesmo momento que refletia: o que será que ele está escondendo de mim? A noite chegava e o doutor novamente saía escondido de casa, com sua maleta. Mas dessa vez, Alita percebe, e da janela ela consegue ver Ido caminhando pelas ruas da cidade. E começava a lembrar de uma frase que escutou no período que foi encontrada. Você deve ter um nome verdadeiro, uma família, uma origem. Mas ela logo refletiu sobre essa frase. Agora eu só tenho Ido. Se puder estar com ele, eu não me importo de continuar sem memória. Posso ser Alita para sempre. E enquanto ela se preparava, lembranças do que ouviu sobre o assassino e das promessas feitas pelo doutor borbulhavam em sua mente. Alita rapidamente começa a segui-lo, determinada a saber a verdade. Ela perseguia furtivamente na escuridão da cidade de Sucata. Tudo estava vazio, provavelmente por conta do medo gerado pelos assassinatos recentes. Alita corria para acompanhar o doutor, mas tomava cuidado e escondia para não ser vista ao passo que o Ido parecia procurar algo. Então a jovem robô sobe uma escadaria de uma das casas e observa o cientista de cima enquanto ele caminhava pela rua. Até que em um momento, uma mulher surge descendo uma escada, logo à frente do lugar onde Ido se escondia. Alita, observando o doutor e a mulher, se perguntava: ele está emboscando uma moça? Enquanto isso, Daisuke Ido abria sua maleta e lá era revelado duas partes de uma grande arma que possuía na ponta algo parecido com a cabeça de uma marreta, e era montada por ele rapidamente. O doutor se posicionava novamente e ficava à espreita, esperando a moça surgir. Quando a mulher chegava perto o suficiente, ele preparava um ataque com toda a sua força. Mas no momento em que iria executar o movimento, Alita segura sua arma. Ele fica totalmente surpreso e não entendia o que ela estava fazendo ali. A jovem ciborgue, nervosa e suando frio, dizia que já sabia de toda a verdade e que Ido teria matado e roubado as peças para fazer os braços e as pernas dela. O doutor, perplexo, não entendia nada daquelas acusações, enquanto Alita continuava pedindo para ele não matar mais ninguém por ela. Mas Ido, não se importando com o que a robô dizia, puxava sua arma de volta e procurava a mulher que sumiu. Mas ao se virar para Alita, ele se assusta e realiza um movimento com sua arma em direção a ela, que fica assustada e sem entender o que está acontecendo. Alita, com medo do movimento da arma que ia em sua direção com uma força e uma velocidades incríveis, fecha os olhos e escuta um choque metálico perto de sua cabeça. Assustada, ela abre os olhos e percebe que, na verdade, Ido estava a protegendo do ataque da mulher. Com outro movimento da arma, o doutor joga a criatura, que gritava, para o alto, enquanto perguntava para Alita se estava tudo bem, e logo depois revelava que aquela mulher era a assassina. A assassina se reposicionava na parede e pulava realizando um ataque em direção aos dois. E nesse momento era revelada a monstruosidade de seu rosto, que era mais parecido com um animal do que uma mulher. E com a velocidade desumana, ela acertava Ido de raspão, mas fazia um corte no chapéu e derrubava a arma dele. O doutor ficava desesperado, pois não havia mais nada que pudesse proteger ele. Mas no mesmo instante, Alita joga seu corpo com toda a sua força naquela criatura, enquanto gritava em defesa de Ido. Mas a assassina, com um único movimento, salta e sai dos braços da robô, que cai em direção no chão. No entanto, com uma boa percepção, ela rapidamente apoia as mãos no solo. Como no movimento de alavanca, o corpo dela era jogado para o alto, acima da assassina, que ficava surpresa com tal velocidade e virava seu corpo para a direção de Alita, que girava em 360 e acertava um chute em cheio na cabeça daquela monstruosidade. Com o chute, o crânio da assassina era esmagado com tanta força que o corpo dela ficava preso e afundado na parede cheia de rachaduras criadas pelo impacto. Alita aterrissava suavemente no chão. O Dr. Daisuke ficava extremamente surpreso e mal conseguia falar depois de ver aquele combate. Alita entendia muito menos. Não compreendia como ela era capaz de fazer tudo aquilo. E Ido refletia. Foi um golpe da arte de combate marcial Panzerkust, considerada uma das formas de combate mais poderosas desenvolvidas para ciborgues humanoides. Depois do combate, a cena muda para Factory 33, onde o robô comentava.
Então o assassino era uma mutante que enlouqueceu? Também com a cara que ela tinha, até dá pra entender a motivação de só atacar mulheres. Você captura muitos bandidos, Ida. E era revelado o rosto do robô, que ironicamente também não apresentava uma aparência muito boa. Logo depois, ele pagava 1000 tippings pela recompensa e perguntava se o doutor tinha interesse em mais peças femininas, mas não era respondido. Já em casa novamente, Ido começa a explicar o ocorrido. Dizem que muito tempo atrás existia uma coisa chamada polícia, que combatia o crime. Mas aqui na cidade, Sucata, a Factory, dá recompensa pela cabeça dos criminosos, e os guerreiros caçadores, como eu, caçam eles. Depois da explicação, a ciborgue sem graça pede desculpas por ter confundido toda a situação, mas o doutor, de forma educada, diz que só queria protegê-la, mas que no final, ela que salvou a vida dele. E a Lita, mesmo sem jeito, diz que foi nada, mas no fundo senti que na verdade foi ele primeiramente que a salvou. Então Ido decide retomar o concerto dos braços, que não foram projetados para lutar, e logo avisa que não era para ela forçar o corpo daquele jeito novamente, e num tom irônico de brincadeira, ela concorda. E assim termina o primeiro capítulo e o fim da primeira de muitas batalhas que a Alita enfrentará. Mas a sua origem, seu nome e suas habilidades ainda são um grande mistério que precisa ser desvendado. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram, deixa aqui um like, um comentário sobre o vídeo, tá? Também eu aceito, seria muito legal receber sugestões do que vocês gostariam de ver aqui no canal, de mangás, livros, filmes, seja o que for. Dê a sua sugestão do que vocês gostariam que eu narrasse, que eu criasse um roteiro que ficasse bem legal pro canal. E eu vou aceitar todas as sugestões, tá bom? E também deixe comentário do que vocês gostariam que eu melhorasse no canal também, claro, né? Porque não é só meu, também é de vocês, tá? Muito obrigado.